Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muito tempo, nós não temos nossa escola bíblica dominical, em virtude da pandemia. E hoje nós estamos aqui, eu e o pastor Ademir, e nós vamos ter uma aula de escola bíblica dominical e nós vamos estudar na carta de Filipenses, sob o título de A Maturidade na Fé. Nós vamos fazer um panorama da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? E vamos começar com um versículo base que nós vamos ler, que é o versículo que se encontra no capítulo 1, o versículo de número 21, onde Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Paulo aqui está expressando, né, que a sua vida é totalmente dedicada ao Evangelho. E a carta a Filipenses é uma carta de gratidão. Paulo inicia a carta com uma oração. A carta é cheia de alegria, apesar da prisão e de se encontrar diante da morte. Paulo sente alegria. É uma carta cheia de ternura, dirigida a uma igreja que eram as chegadas do coração de Paulo. Não dá muito para nós definirmos um único propósito da carta. Parece que Paulo quer expressar um agradecimento pela ajuda dos irmãos ao seu ministério, ou dar exemplos positivos de compromisso sob pressão e exortar a união em meio à situação difícil, né? E a situação que nós vemos agora é uma situação um tanto difícil, né? E quando lemos a carta aos Filipenses, nós vemos Paulo exortando, né, a servirmos o Senhor com alegria, com retidão. Então, hoje nós vamos fazer um panorama dessa carta, eu e o pastor Ademir. Bem, irmãos, é interessante e eu gostaria que você participasse conosco e, ao mesmo tempo, abrisse as suas Bíblias, participasse com a Bíblia aberta e estivesse conferindo uma Bíblia, eu diria um livro pequeno, com 4 capítulos apenas. É uma igreja que formada foi por Paulo, uma igreja bem unida, e ele que escreveu esta carta no momento de prisão. Ele estava preso quando ele escreve essa carta, mas o teor da carta é de uma beleza contagiante, de uma alegria contagiante. Ele é de uma maneira que vale a pena você estudar esse texto, vale a pena você. E nós temos alguns itens aí que nós vamos chamar a sua atenção e é bom você estar ligado, por isso eu digo, seja com a Bíblia aberta. Ao longo da carta, Paulo concentra 3 atitudes para os filipenses: otimismo frente às tribulações, humildade e serviço com alegria. Essas três atitudes que Paulo concentra para os filipenses: um otimismo frente às tribulações que a igreja possa vir a passar, humildade sempre, pensando sempre no seu próximo, pensando sempre no seu irmão, pensando na igreja num todo, na comunhão, na unidade, né? E o serviço com alegria, um serviço sem murmuração, sem contenda. É disso que Paulo exorta ele. A carta ela pode ser dividida em 4 partes. A situação e o trabalho de Paulo em Roma é o destaque do capítulo 1, né? A situação e o trabalho de Paulo em Roma. Quando nós vamos ver a partir do versículo 12, quando a narrativa diz assim, ó: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. É interessante, meus irmãos, se você prestar atenção nesse capítulo, que o pastor está lendo parte dele, a alegria, o agradecimento de Paulo pela existência dessa igreja, pela unidade dela, pela disposição em pensar no outro, embora ele estando preso, ele está muito alegre pelo cuidado da igreja para com ele.
que mandou Epafrodito para ajudá-lo na prisão que ele estava. Uma igreja que lembrava daqueles que estavam sofrendo. E nessa alegria de agradecimento que ele traz, ele vai mostrar que cristianismo, não existe crise para a palavra. Ele está preso, mas a palavra não está. Ele está dizendo para a igreja que a igreja está fazendo a obra, mesmo na crise. Ele está preso, a palavra nunca fica presa. Se você prestar atenção, você pode estar em casa, mas você pode estar evangelizando sua família, você pode estar evangelizando o seu vizinho, ou aquela pessoa que não conhece a Cristo, você pode dar testemunho com sua vida. Então, eu creio que essa alegria de falar das grandezas do Senhor Jesus não tem lugar. Eu creio que enfatiza muito bem o pastor lendo esse texto, dizendo que o que ele preso foi motivo de muita gente pregar. Foi incentivo. Ou seja, você está em casa, pode ser um incentivo para outros conhecerem o Evangelho. Qualquer lugar. Essa é uma carta maravilhosa. Continuamos dizendo. Vale a pena nós continuarmos estudando essa carta. Na verdade, quando nós lemos esse texto, e deparando com a situação que nós vivemos hoje, o que nós vemos é que a igreja do Senhor, ela estando com as portas fechadas, mas ela é viva, ela está atuante, a demonstração está no que a igreja do Senhor está fazendo. Então, esse motivo de Paulo preso, mesmo Paulo preso e motivando os outros a pregar o Evangelho, isso nos mostra que a força que não é uma coisa humana, é uma coisa que vem de Cristo. Mostra que essa força de mesmo em meio à tribulação, a igreja trilhar o seu caminho, pregar o Evangelho, cumprir com a sua missão, nos mostra mais uma vez que é algo de Cristo mesmo, que não é algo humano. Amém. É muito interessante quando nós olhamos para essa carta por isso. O que Paulo está falando justamente é isso. É Cristo que vive nele, já não vive mais ele. Né? E todas as coisas que nós fazemos como cristão, nós fazemos justamente, não é porque nós fazemos, é porque Cristo nos usa para fazer. Nós fazemos porque Cristo nos leva a fazer, né? Porque são coisas até que são incapazes na nossa fraqueza humana, na nossa humanidade, na nossa natureza, é impossível nós fazermos. Porque a nossa natureza, se nós depararmos com certas situações, para nós é incapaz. Então nós vivemos Cristo justamente porque Cristo nos ajuda a superar. Amém. Vale a pena. Vale a pena. E olhando para no capítulo 2, Paulo ele dá exemplo de abnegação, ele vai usar Cristo como exemplo, né? A partir do versículo 5 do capítulo 2 até o versículo 16, ele vai dizer assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e temor. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Né? Ele dá exemplos faz 3 exortações, né? No versículo 12 e 13, ele faz exortação à fé. Né? No capítulo 12 e 13, ele vai fazer exortação à fé, quando ele diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põem em ação a salvação
de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Ele faz a exortação à fé. Amém. É um texto mesmo, um dos mais lindos que a Bíblia mostra para nós. E vida cristã, se você sair disto, você não consegue vivê-la. Porque a vida cristã, ela há adversários, há lutas, e você tem que ceder, não ao adversário, não à luta, mas não se colocar acima de ninguém. Essa alerta que Paulo vai trazer, que você só consegue chegar ao outro se você se iguala. Quando eu chego a pregar o evangelho a alguém, e eu me coloco acima dele, com certeza aquela pessoa não vai me ouvir. Paulo vai dizer assim, se eu tenho que viver em paz, se eu tenho que viver um evangelho, eu tenho que me descer, igual Cristo desceu. Ele nos tornou igual homem. E como homem, assim como homem, ele nos ganhou. Então, quando nós queremos pregar o evangelho para alguém, nós temos que descer a posição. Pode olhar que toda crise na sua vida, no seu lar, na sua família, toda crise dentro da empresa que você trabalha, vem de um colocar-se acima do outro. Toda crise vem de um querer estar acima do outro. Isso é um problema sério. E o evangelho, ao contrário, ele diz assim, desça, abrace, iguale, ame aquela pessoa. Não importa a posição. Então a igreja pode atingir a qualquer um. Não somos melhor. Somos transformados pelo poder. E esse poder que nos transformou, que ele vai falar, é esse que nós queremos que os outros também tenham acesso a ele. Diz assim, olha, aceite porque esse poder vai atuar na sua vida. É maravilhoso, vale a pena. É uma coisa interessante, porque vai dizer o seguinte, aceite porque é bom para mim e vai ser bom para você. É bom para você. O que é bom para mim é bom para você. Isso é muito interessante. Ele modificou a mim, modifica você. Tudo aquilo que eu tenho hoje, tudo aquilo que eu vou ter no futuro, você também vai ter. Ou seja, Cristo. É Cristo. O evangelho é justamente querer e efetuar. Querer efetuar. E o que é interessante, o que gera crise justamente quando alguém quer estar acima do outro, é que aquele que sempre quer estar acima do outro não escuta o outro. Não. E o que é interessante é que se você quer viver o evangelho, você precisa escutar. Até quando nós vamos falar para alguém que não é cristão ainda, e nós queremos ajudar essa pessoa, nós primeiro precisamos escutar o que ele tem a falar, para que nós possamos vir a falar para ele. Porque se eu não escutar, eu não vou saber o que ele quer saber. Na verdade, e nós só podemos amar quando nos igualamos. Quando nos igualamos. Não tem como amar alguém olhando de cima para baixo. Entendeu? Não tem. Jesus deu um exemplo, ele desceu, ele sendo Deus, não quis ser igual a Deus, ele desceu e tornou-se forma de homem. E como forma de homem, ele desceu para pegar o mais humilde. Que coisa linda. É linda, é texto bem. O pensar, o evangelho, na verdade, ele é o pensar no próximo. O Cristo, porque Cristo nos deu esse exemplo de ser. Levar o próximo. É dizer, olha, é algo, como você falou, é algo bom para mim, é bom para você. Ele transformou a mim, deu solução para mim, ele dá para você. Ele é a solução. Esse é o evangelho. O evangelho, na verdade, glória a Deus. É você levar. Glória a Deus, maravilha, meu irmão. E ele também faz uma exortação à obediência. Do 14 ao 16, ele diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ou seja, ele está falando o seguinte, ele está fazendo uma exortação obediente. Seja obediente. Porque o evangelho, ele não pode estar, ele não é afastado da obediência. A obediência, ela é a base. É a base é a estrutura. É o alicerce do Então, eu obedeço ao Senhor para que ele... Para poder viver entendeu? Como é que eu vou viver Cristo se eu não obedecer? Senhor. Essa é a questão de muita gente querer uma igreja onde ele não tem que obedecer a Deus. Ele quer, assim, no momento que ele precisa, Deus venha socorrê-lo. Esse é o momento de Cristo. Tem muita gente aos pés do Senhor orando, dizendo, mas na verdade ele não quer obedecer ao Senhor.
E o evangelho, a essência é a obediência. É você descer para você ouvir o Senhor, o que Ele quer de você. Porque a Bíblia, quando ela fala assim, de ter temor a Deus, isso parte de uma obediência. Aí, como é que eu vou ter temor a Deus e não ser obediente a Ele? Não tem como. Como é que eu vou seguir a Cristo e não fazer o que Ele quer que eu faça? Não tem como. Como é que eu vou viver Cristo? Como é que eu vou viver o cristianismo onde a base é Cristo, que é o servo, e a base é a obediência a Ele, e eu não vou ser obediente a Ele? Isso é muito me chamou a atenção o texto que o irmão estava lendo, meu irmão. Eu disse que a Bíblia é maravilhosa, me chamou a atenção é que, às vezes, nós perdemos muito tempo querendo provar para alguém que o Evangelho é a verdade. E ele disse, pelo que o texto acabou de ler, começar a falar a alguém que não quer ouvir, que quer provar a você que o Evangelho não vale nada, é perda de tempo, porque ele já está com a ideia, como você falou, ele vai gerar uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Agora, se alguém está necessitando, você pode dizer para ele assim, a solução, Jesus é a solução. Agora, se ele diz que não quer em Cristo, que adianta dizer para ele? Vai virar uma discussão e não vai levar a lugar nenhum. Perder tempo. Nós vamos ficar em vãs debates, ou seja, e vai falar com ele inutilmente, porque ele já está predisposto a não aceitar. A não aceitar, aí ele não quer. Ele não quer. E a nossa missão, aí ele faz a terceira exortação, justamente é a missão, que ele vai falar no versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Ou seja, ele fala assim, olha só, fique com a palavra da verdade. Retenha firmemente. Não abandone essa palavra. Amém. Entendeu? Amém. Assim, aí ele vai completar assim, assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Eu falo assim, eu vou servir a Cristo porque eu sei que não vai ser inútil. Eu vou encontrar você lá. Porque eu vou te encontrar lá. Eu vou encontrar você lá. Nós vamos estar juntos lá, que é maravilha, meu irmão. É algo maravilhoso. Paulo, ele consegue fazer algo maravilhoso. Nós vamos estar juntos lá. Nós vamos estar juntos. Você tem aquela certeza, que a palavra da verdade, ela te mostra isso. Você tem a certeza de que tudo que você está fazendo, vivendo Cristo hoje, você lá na frente, você vai estar com o teu Salvador, que é Jesus Cristo. Muito interessante. No capítulo 3, Paulo faz advertências contra o erro, né? E Paulo faz advertência contra o legalismo. No versículo 9, do 9 ao 11, ele vai dizer assim, ó, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Paulo ele está combatendo aí o legalismo da circuncisão. Na verdade, também, na circuncisão, hoje nós não temos circuncisão, mas tem muita gente criando leizinhas de fundo de quintal, podemos assim dizer. Sim. Nós atualizando hoje, tem muita gente dizendo que você não pode aquilo, sem amparo nenhum bíblico. Não. Ou seja, ele sai fora da Bíblia para dizer aquilo que ele gosta, o que não gosta, que ele quer, o que não quer. Ele começa a uniformizar. É sobre isso que Paulo está combatendo. E os judaizantes faziam a mesma coisa. Eles queriam que alguém tornasse judeus para depois ele ser cristão. Então ele diz assim, não é nada disso. Ou você segue a Cristo, ou você vai seguir outra coisa. Então o conselho hoje é, cuidado quando você está seguindo. É bíblico aquilo que estão te ensinando? Está na palavra de Deus aquilo que estão te exigindo? Porque se não tiver, é simplesmente o que ele usou o termo legalismo. Ele quer, ninguém chega a Deus porque guardou alguma coisa. Você vai chegar porque você ama a Cristo e você entrega a sua vida a Ele e Ele te purifica de todo o pecado. É diferente, não é porque você fez, é porque você recebe dele. Então, o legalismo é fazer. O legalismo é fazer o crente pegar água na peneira. Para encher um balde. Mais ou menos isso. Nunca. O legalismo não vai levar ninguém a nada. Então Paulo faz essa advertência contra o legalismo e faz uma exortação
a união na doutrina, no versículo 15 e 16, que ele diz assim: todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus nos esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, Paulo está falando que nós devemos viver unidos na doutrina. E aquele que está vivendo de uma forma diferente, Deus vai esclarecer ele, né, pastor? Afirmativo, é interessante ele enfatizar que para ninguém ficar acima de ninguém. Você não precisa se achar melhor porque o outro pensa diferente e você acha que você está certo. Vamos orar a Deus, Deus vai dar esclarecimento se todo mundo... A busca é a união, eu não vou discriminá-lo, não vou separar dele, porque ele pensou em algum texto, ele interpreta diferente. Ao contrário, nós vamos nos unir, nós vamos nos amar e orar um pelo outro, e Deus vai esclarecer, porque Deus vai estar no comando disso. Porque é Deus que esclarece. É Deus que... Agora, não podemos começar a nos degladiar. Aí, a casa dividida... Reino subdividido não prospera. Não prospera. Não vai a lugar Com nenhum. certeza, se nós começarmos a nos dividir, nós vamos à bancarrota. Então, ele vai fazer essa advertência para a união da doutrina. E depois ele vai e faz uma advertência contra a ilegalidade. Ou melhor, contra o antinomismo. Essa ideia de que o cristão não está sob lei nenhuma. Então, Paulo ele faz essa advertência no 20 e faz uma exortação à santidade. O que é interessante é que ele vai falar justamente que o cristão ele tem deveres, tem obrigação. Tem obrigação. Entendeu? E é isso que Paulo está falando. E depois ele vai fazer uma exortação à santidade, no versículo 20 e 21, que ele vai dizer assim, ó: a nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. É interessante. Ele vai enfatizar, eu gosto da enfatização de a nossa salvação está no céu. Enquanto eu estou na terra, eu estou sob a lei da terra. Eu tenho que obedecer à lei terrena. Então, essa história de não tem lei para o cristão, porque eu sigo a lei do céu, isso não é bem. Agora, se uma lei contraria a palavra de Deus, aí é diferente. Só nesse momento, se uma lei contrariar a palavra do nosso Deus, aí eu tenho que optar porque eu vou adorar. Aí eu vou adorar meu Deus. É o único momento que nós podemos nos rebelar. Podemos ser fora disso, desobediente a ele. Vou falar igual Pedro. Pedro falou. Julgue bem, eu devo obedecer ao homem ou a Deus? Ou a Deus. Julgue bem que eu devo. Quem é Deus? Quem é quem eu devo obedecer? Se contrariar a vontade do Senhor. A palavra de Deus. Agora, dizer que eu posso contrariar porque eu não estou na lei terrena, isso não. Não. Nós somos cidadãos do céu, mas vivemos na terra. A nossa salvação está no céu. Por enquanto ela está no céu. Mas nós vivemos na terra, na lei terrena. E a santidade, meu irmão. Você falou como você estava falando da santidade. A santidade, meu irmão, nosso Deus é santo. A igreja tem que ser uma igreja separada, santa. Eu não posso ficar no mundo. Eu não posso viver as coisas do mundo e dizer que sou de Deus. Não tem como. O cristão tem por natureza, a essência dessa carta que eu diria, desses capítulos que nós estamos lendo, é isto. É vida consagrada a Cristo. É Cristo vivendo em mim. É isso que ele está. Essa a essência da coisa. Eu gosto muito quando Paulo fala isso, porque quando Paulo fala isso, dá aquele sentido de ele fala assim: eu não tenho vida, a minha vida pertence ao meu Senhor. Isso. Eu não sou o crente do domingo. Eu não sou o crente que vem apenas obedecer a fazer a coisa no domingo. Eu tenho que ser crente lá fora. Eu sou crente em todo lugar que eu estiver. Cristo tem que ser pregado através da minha vida, antes da minha palavra. Eu creio que seja dessa... E o que é interessante é que o momento que nós vivemos agora, sem poder vir ao templo, é o momento de nós mostrarmos que vivemos Cristo. Porque nós não estamos vivendo Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. E Paulo ele enfatiza muito grande que ele não tem mais vida. Isso. Eu não tenho mais vida, Cristo vive em mim. Prossiga, meu irmão, maravilha. E no capítulo 4, Paulo ele vai fazer as exortações finais, né? É muito interessante que Paulo, no capítulo 4, ele começa a fazer
umas exortações finais, né? Ele vai começar a falar, alegrem-se sempre, no versículo 4, ele vai falar assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Ou seja, ele fala assim, você está passando por um momento difícil, mas alegrem no Senhor, alegrem-se. Deus está conosco. Deus é conosco. Maravilha, não tem alegria melhor que essa que é. Você é guardado, você é protegido, Deus anda com você. Então não vai acontecer nada de mal, eu vou desafiar. Não, não é isso. É que, como ele falou, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou com o Senhor. Não tem perda. A confiança que eu tenho no meu Senhor me faz ser feliz. Alegria. O tempo todo nós devemos viver a alegria. Meu irmão, vida cristã não é peso. É alegria no Senhor, é prazer. É momento de alegria, você desfrutar de fato de Deus em você. Aí você, na tua alegria, você pega a tua ansiedade, joga para o lado, porque a tua ansiedade você não vai ter, porque você está vivendo na dependência, vivendo Cristo, e Cristo te torna feliz, porque a confiança que você tem nele elimina todas essas coisas. É uma maravilha, meu irmão, maravilha. As partes finais da carta contêm exortações e agradecimentos, e eu separei a parte da gratidão de Paulo para com os filipenses, porque esse final nos leva de volta ao versículo, um dos versículos muito chave da Bíblia. Porque tanto esse que nós vamos ler agora aqui, a partir do versículo 10 do capítulo 4, quanto aquele que nós lemos no capítulo 21, 21, eles têm uma ligação muito interessante. Olha só. Alegro-me, capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. O que ele fala? Ele faz tipo como se fosse... Ele fecha a carta, concluindo o versículo 21, que é interessante, que ele fala que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele vai falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Né? É um versículo interessante. Devemos enfrentar a ameaça de tormento por Cristo com um otimismo que resulta em glória na terra. Fica difícil a pessoa que não tem Cristo entender certos momentos que parece até masoquismo, mas na verdade não é. A alegria de Cristo está nele, de tal intensidade, a vida de Cristo está vivendo tal intensidade, a proximidade dos dois, que ele diz o seguinte, olha só, se falta alguma coisa, Deus está conosco, Ele vai providenciar. E o milagre vai acontecer, você vai ver o milagre. Então, o motivo de alegria, o faltar e ver o milagre de Deus é prazeroso. É prazeroso. Então, parece masoquismo dizer assim, eu tenho prazer na falta. Não, é que ele sabe que Deus vai providenciar. É o que ele diz. Essa era a terceira vez que a igreja ajudava ele. Ele sentia-se amado por Deus, ele sentia-se amado pela igreja, cuidado por Deus, cuidado pelo povo de Deus, da igreja. Esse homem, ele diz assim, é motivo de alegria, gente. Eu não estou sozinho, pô, parece que estou, mas não estou. A reciprocidade dele com a igreja é que o que a igreja faz para ele, depois ele fala para que a igreja pratique também. A igreja causa nele, ajudando ele no ministério, causa nele uma satisfação muito grande, uma alegria, porque ele está em Cristo e a igreja está com ele, e depois ele vai para a igreja e fala, alegrem-se no Senhor, vivam no Senhor. Vivam isso que vocês estão vivendo, desfrute da presença do Senhor. Muito interessante. É maravilhoso. Concluindo já o nosso estudo, eu gostaria que você lesse essa semana, no domingo, são 4 capítulos pequenos, meu irmão. Você pode ler a carta e você pode ouvir, lendo o texto, como nós estamos fazendo aqui, parando, você pode parar, ler o capítulo, depois escuta o comentário e você comenta também. É uma oportunidade de você participar também desse debate, dessa conversa sobre a palavra de Deus. Olha só, meu irmão, o pastor já fez a junção dos 2 versículos. A
essa carta enfatiza a alegria de desfrutar do Senhor. Como desfrutar? Tenha prazer, não se coloque acima de ninguém, não julgue seu irmão, se aproxime, abrace e vive em comunhão com ele, certo? Não divida nada e desfrute mesmo na dificuldade, desfrute da presença de Deus. Você é amado por ele e há uma igreja, um povo que ora por você, há um povo de Deus que ama você também. Você não está sozinho. Há uma carta maravilhosa de alegria. Que Deus possa te engrandecer e abençoar você grandemente na leitura dessa carta. Que você possa crescer muito aprendendo e lendo essa carta. Que Deus abençoe você.